paz seja com todos, amém? Vamos pegar comigo a palavra de Deus. Vamos abrir no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Internamente a gente meio que estabeleceu um protocolo de quando é ceia a gente ministra diretamente sobre a ceia. Especialmente hoje, logo no início do protocolo, eu vou quebrar o protocolo. Eu não vou ministrar sobre a ceia. O pastor Márcio vai fazer a Santa Ceia, então ele, muito melhor do que qualquer um de nós aqui, pode nos explicar a ceia. E eu vou ministrar justamente sobre família hoje. Algo que tem batido no meu coração já tem um tempo. E Deus nos deu a oportunidade de falar sobre isso hoje. E quero começar em 2 Reis, capítulo de número 20. E eu quero ler com vocês o versículo 1, onde vai ser a base aí de toda a nossa pregação, tá? 2 Reis 20, versículo 1 diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Senhor, a tua palavra será ministrada aos nossos corações nesse momento, e nós queremos ouvir unicamente a sua voz. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que a tua palavra seja viva, como escreveu Tiago, que a tua palavra tem poder de salvar a nossa alma, a tua palavra tem poder de salvar a nossa casa, a tua palavra tem poder de salvar casamentos e famílias. Então que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir somente a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, a tua palavra viva e eficaz, queimando e ardendo dentro dos nossos corações. Senhor, que não seja nenhum homem falar a sua vontade ou a sua própria doutrina, mas que unicamente a tua palavra. A tua palavra não precisa de uma interpretação humana, basta interpretar o que está na tua palavra. Então fale conosco e que todos nós saiamos desse lugar abençoados, guardando a tua palavra para viver as tuas promessas e tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, pode sentar. Se você se sentir à vontade, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Renda a Ele honra, glória e louvor. Vamos lá. Provavelmente eu estou lendo a história do maior rei de Israel pós Davi. Bem provável. O rei Ezequias, ele assume o trono de Israel depois de um reino fracassado do seu pai. Seu pai era um homem idólatra, levantou altares, fez muitas e muitas coisas que eram más aos olhos do Senhor. E quando Ezequias ele assume o trono de Israel, ele se torna o que nós chamaríamos hoje de um reformador. Ele reforma toda a religião, toda a espiritualidade de Israel, ele derruba os altares, ele restabelece culto, ele restabelece cerimônia, ele ganha guerras, ele faz invenções. No resumo da história, Ezequias foi um rei extremamente poderoso que no seu período quase não teve guerra, e as guerras que ele enfrentou, ele venceu, ele expulsou o rei da Síria, ele foi um grande homem. Só que em um determinado momento da vida dele, ele fica doente, e como nós lemos no versículo 1, era uma doença de morte, ao ponto de Deus mandar o profeta Isaías ir até ele. E eu acho muito tremendo isso, porque a gente está sempre esperando de Deus as boas notícias e nem sempre vem as boas notícias. O profeta Isaías ouve a voz de Deus, vai até o rei Ezequias e diz: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa. Em alguma versão está: põe a tua casa em ordem, que é a que eu mais gosto, porque você vai morrer, você não vai viver. E quando a gente olha tudo isso, eu poderia frisar com você aqui aquilo que todo mundo fala e todo mundo sabe, que Ezequias vira para a parede, ele ora, lembra, Senhor, e Deus dá a ele mais 15 anos de vida. Mas não é esse o foco. O foco é por quê? É uma pergunta que a gente tem que fazer aqui para entrar na mensagem. Por que que antes de acontecer toda essa oração, a palavra de Deus para Ezequias foi: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer? Por que que Deus mandou um rei que, aos olhos do povo, aos olhos de Judá inteiro, era um rei praticamente invencível e perfeito, porque tudo que os outros não fizeram, ele conseguiu fazer? O reino de Ezequias foi praticamente o reino de Davi.
Só resumido a Judá, obviamente. Mas foi um reino onde a espiritualidade era maravilhosa, onde havia paz, onde havia prosperidade. Era um lugar onde todo mundo tinha condições de uma boa vida. Então ele era admirado por todo mundo. Mas na hora que ele fica doente, na hora que ele vai morrer, a palavra de Deus para ele é: põe a tua casa em ordem. Em outras palavras, arruma a bagunça que está a sua casa. A sua casa está bagunçada. Então, antes que você morra, porque você vai morrer, você precisa colocar a tua casa em ordem. Então, a gente precisa parar e pensar: por que Deus falaria isso para um homem praticamente perfeito? Só que a grande pergunta é: esse homem, ele era praticamente perfeito para quem? Para quem estava do lado de fora da sua casa ou para quem estava do lado de dentro da sua casa? Porque se a casa dele fosse uma casa tão abençoada quanto foi o seu reino, ele não teria recebido essa palavra de Deus. E infelizmente é o que a gente vê no meio do nosso povo. Nós somos muitas vezes muito bem-quistos e bem-vistos pelas pessoas de fora. As pessoas de fora nos admiram. As pessoas de fora falam bem da gente. O grande problema é que quem mora com a gente não tem admiração nenhuma por nós. Então alguma coisa está errada. Nós estamos invertendo o valor, tendo grandes conquistas lá fora e tendo fracasso do lado de dentro. Talvez a maior ou talvez a pior dor de um pai é o filho falar: não quero ser igual a ele. Porque o filho está vendo alguma coisa que só ele vê. A mãe é a mesma coisa. Eu estava ouvindo um rapaz falar, um desses filósofos, e ele falou uma coisa que eu falei: caramba, é perfeito isso que ele disse. Ele diz o seguinte, que os nossos filhos vão crescer. E é um fato e passa muito rápido, a gente nem percebe. Quando a gente der conta, eles já nem querem mais estar conosco em lugar nenhum. Isso é um fato. Eu lembro de aonde a gente ia, o Saulo estava com a gente, grudado com a gente, e hoje nós saímos, ele quase não vai a lugar nenhum mais conosco. Porque ele não quer. Pastor, isso é normal? Totalmente normal. Ele é quase um adolescente, onde tem as suas vontades, e o que nós fazemos e aonde vamos para ele é um lugar chato. E isso é normal. Daqui a pouco ele vai crescer mais e a gente sabe que essa distância ela vai aumentar. Isso é um ciclo natural da vida. Até o ponto que ele vai casar e vai formar a família dele. E ele falava o seguinte: quando nós, pais, nos tornamos inúteis para os nossos filhos, quer dizer que o nosso trabalho foi bem feito. Porque nós não temos que obrigar os nossos filhos a quererem ficar conosco. Eles precisam querer estar conosco. Eu tenho 36 anos, então eu quero estar com a minha mãe. Eu não posso me sentir obrigado a estar com ela. Porque se eu me sentir obrigado a estar com ela, alguma coisa está errada. Por que eu vou ter obrigação de querer estar com ela? Agora, se eu sinto vontade, prazer e eu quero estar, é porque ela fez alguma coisa que despertou em mim. Poxa, eu tenho minha mãe, eu não dependo da minha mãe, mas eu gosto de estar com a minha mãe. E o que a gente vê muitas vezes é o contrário. A gente vê pais e mães que sufocam os filhos dizendo: você tem que estar comigo. Você precisa estar comigo. E a gente vê filhos que não gostariam de estar com os pais, mas se sentem obrigados a estar com os pais. Por quê? Porque dentro dessa casa, por que esse filho, e eu estou pegando o pai e mãe, pegando o Ezequias, tá? Por que esse filho não gostaria de estar com o pai e com a mãe? Porque para fora foi um grande pai. Para fora é uma grande mãe. Mas se foi um grande pai, se foi uma grande mãe, por que esse filho não quer, agora que ele é adulto, independente, estar com ele? Porque lá dentro aconteciam coisas que só o filho via, só o filho passava e só o filho sentia. Então a grande responsabilidade dos filhos estarem conosco depois de adulto ou não, são nossas. Nós somos os pais, nós os educamos, nós os ensinamos. É que muitas vezes nós temos uma grande aparência de bons pais, bons maridos, boas esposas, para quem está de fora, mas quem sofre é quem está do lado de dentro. E a gente está igual a Ezequias, nós estamos construindo o mundo e destruindo a nossa própria casa. Então o próprio Deus vem intervir dizendo: põe a tua casa em ordem, arruma aquilo que ninguém vê,
Arruma aquilo que só aqueles que talvez sejam os mais importantes precisam ver. Não importa, Ezequias, o tanto que você conquistou fora. Olha que coisa muito forte isso. Não importa, Ezequias, que você restabeleceu o culto. O culto é importante. Não importa, Ezequias, que você tirou a idolatria. É importante. Não importa que você venceu Senaqueribe. É importante. Não importa que você ganhou riqueza. A tua casa está uma bagunça. Então, antes de você querer sobreviver para reinar de novo, coloca a tua casa em ordem. Então, antes de ser um bom pai, ou melhor, de ser um bom pastor, de ser um bom profissional, de ser qualquer coisa boa para fora, eu tenho que ser uma coisa boa dentro de casa. Eu preciso ser um marido que a minha esposa me admira. Eu tenho que ser um pai que o meu filho admira. Você tem que ser uma esposa que o teu marido te admira. Você tem que ser uma mãe que o teu filho admira. Você tem que ser um irmão que o teu irmão gosta de estar com você, ainda que vocês briguem, porque irmão briga. Você tem que ser uma mãe que o seu filho fala, eu quero estar com a minha mãe, eu quero estar com o meu pai. Porque às vezes a gente do lado de fora, a gente fala com todo mundo, a gente brinca com todo mundo, a gente ri com todo mundo, mas dentro de casa é só coisa que nós damos nos nossos. A gente não trata tão mal as pessoas do trabalho como tratamos os da nossa casa, porque a nossa casa ela é uma bagunça, porque nós muitas vezes não nos importamos com aquilo que acontece dentro, sabe? Porque ninguém sabe. O que ninguém sabe, ninguém comenta, mas para fora, eu preciso parecer ser uma boa pessoa. Só que o que Deus está falando para a gente? Que precisamos colocar a casa em ordem. A casa tem que estar arrumada. Nós estamos na ceia. Não é nem o meu foco falar sobre ela, mas eu já ministrei aqui algumas vezes e a gente bate muito nessa tecla aqui. E é só uma pergunta que eu fiz pregando 2 vezes a mesma mensagem aqui nesse período de 1 ano. Quem pode tomar a ceia? A gente sempre fala, quem está em pecado não pode tomar a ceia, não sei o quê. E quem briga com a esposa todo dia pode tomar a ceia? Só que a gente é santo aqui. A gente é santo aqui, porque o que acontece lá ninguém sabe. Mas aquele que vê tudo sabe. E a ordem talvez de Deus hoje para nós não é seja mais espiritual, é seja só um bom pai. Talvez você vai ser o mais espiritual daqui. Seja uma boa mãe. Seja um marido que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Seja uma esposa que se sujeita ao seu marido como a igreja deve sujeitar-se ao Cristo. E daqui a pouco eu explico o que é sujeitar aqui para ninguém vir com síndrome de feminismo para nós. Então a gente precisa entender que a relação familiar é a coisa mais importante, talvez seja um dos elos mais importantes entre o homem e Deus. A ponto de Pedro falar que se nós homens chatearmos as nossas esposas, Deus nem vai ouvir as nossas orações. Então a gente precisa parar de se preocupar tanto com o que está fora e de verdade, queridos, e de verdade, amados, cuidar daquilo que está dentro, daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Eu não vou ler tantos textos, mas 1 de Timóteo 5,8, não precisa nem abrir, o apóstolo Paulo vai dizer para o Timóteo, olha, aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a sua própria fé, e ele é pior do que o descrente. Então se você olha alguém e fala assim, esse aí não tem fé, esse é infiel, esse é descrente, esse está perdido, o que não cuida da família, ele é tão ruim quanto aquele que não tem fé. E a gente age assim, como se tudo estivesse muito bem e não pode. A conclusão que eu chego é, para a gente entender melhor, Ezequias vai virar para a parede e vai orar. Senhor, lembra tudo que eu fiz pelo Senhor. Deus fala, Isaías, volta lá. Diga para ele que ele não vai morrer agora, mas eu darei a ele mais 15 anos de vida, como eu disse anteriormente. Então, o Ezequias, ele sara. Vamos lembrar qual foi a ordem de Deus mesmo? Põe a sua casa. Ele não colocou a casa em ordem. Ele não colocou a casa em ordem. A primeira coisa que aconteceu quando ele se recupera, ele recebe um povo na sua casa. E quem que é o povo que ele recebe? A comitiva do rei da Babilônia. E a palavra de Deus diz que ele abre a porta da sua casa, mostra todos os seus tesouros. Quando esses homens vão, quem chega? Isaías.
Isaías fala, quem eram esses homens que estavam aí? É um povo distante da Babilônia. Isaías vai dizer para ele, esse povo que entrou aqui hoje vai roubar tudo que viram aqui. Esse povo não deveria ter entrado aqui. Aí, sabe o que o Ezequias vai responder para ele? O Ezequias, para mim, foi a maior decepção quando eu entendi o texto, tá? Ele vai dizer assim, boa é a palavra do Senhor, mas pelo menos não vai acontecer isso comigo. Ele diz praticamente isso, não é no meu reino que vai acontecer isso, ou seja, é no reino dos meus. Não me importo como meus filhos vão ser, o importante é que eu estou bem. E aí ele tem um filho chamado Manassés, que assume o trono. Historicamente, Manassés foi o pior rei da história de Judá. Manassés foi o único rei ruim, o segundo rei ruim de Judá. Manassés, ele ofereceu seus filhos em sacrifício vivo, queimava no fogo a Deus Moloque. Foi Manassés, o filho do talvez melhor rei de Israel. Ele foi péssimo, ele foi terrível. Então, eu estava falando com Deus esses dias, essa mensagem aqui eu estou para pregar, ela tem um tempo já. E eu comecei a pensar, o que eu quero, estou tentando fazer do meu filho? Porque assim, já era, irmão, o que eu tinha que educar, eduquei. Agora é tentar conservar, ele já tem 14 anos, a gente quer educar com 18 já foi. E aí a gente começa a pensar, o que eu quero que meu filho seja? Geralmente nós queremos que sejam homens bem-sucedidos, que tenham uma família boa. Cara, e meu único pensamento, pensando nisso, foi, eu quero que ele seja um homem de Deus, o restante é com ele. Eu não tenho que escolher com quem ele vai casar, onde ele vai morar, com o que ele vai trabalhar. Eu falava muito isso antigamente, quando alguém dizia, o Saulo vai ser pastor, eu dizia, o Saulo vai ser o que ele quiser. Mas você é pastor, eu sou o Wesley, ele é o Saulo. Eu não tenho que educá-lo para ser pastor, tenho que educá-lo para ser um homem de Deus. Porque no final das contas, o que ele vai ser como adulto, pai, mãe, a responsabilidade é nossa. O grande problema é que nós educamos e formamos muitos bons professores, e temos que formar, bons advogados, bons trabalhadores, e temos que formar, mas formamos pouquíssimos homens de Deus e mulheres de Deus. Nós trazemos os nossos filhos para a igreja, eles crescem na igreja, mas não são evangelizados nunca. E quando eles se desviam, a gente fica se perguntando, eu não entendi, ele cresceu na igreja. Mas quem ensina o filho não é o pastor, não é a escolinha, somos nós. Somos nós, a nossa casa precisa estar em ordem. A gente tem um monte de filho de crente, tudo desviado hoje, que não quer saber da igreja. E aí o crente, ele está com o joelho no chão, orando para Deus trazer de volta o que ele nunca fez se firmar. Ele nunca fez se firmar. Ele nunca evangelizou o filho dele. Ele nunca orou com o filho dele. Ele nunca leu a Bíblia com o filho dele. Ele nunca conversou sobre coisas sérias com o filho dele. Porque ele acha que não tem que conversar. A nossa casa tem que estar em ordem. Tem pastores, muitos pastores, que o filho tem 15, 16 anos e o filho já está usando drogas e o pastor está pregando no altar como se não tivesse acontecendo nada. Quando, na minha opinião, ele tem que ser tirado do altar. Porque primeiro ele cuida da casa dele. Só que quando é o filho do pastor, meu filho tem 14 anos. Se meu filho faz bobagem, sabe que eu tenho uma desculpa boa? Foi o diabo que se levantou. O diabo sempre persegue a família dos crentes. A gente tem discurso pronto. A gente tem desculpa pronta da nossa falta de cuidado com aquilo que nunca deveria ter sido negligenciado. A gente tem homens na igreja que se o pastor pedir qualquer coisa, ele faz. Ele vai a pé, não sei na onde, mas não lava uma louça em casa para ajudar a esposa. Ou melhor, não ajudar, porque ele come também. Tem mulher que se o pastor, a pastora falar, ele fica 24 horas na igreja, mas não tem paciência para nada em casa com o marido e com o filho. Invertemos todo o valor, por isso que você nunca viu antes na história, esse número de divórcios e traições no meio do povo evangélico. Porque está tudo invertido, nós negligenciamos aquilo que não poderia ser negligenciado. Tudo é importante.
Tudo é importante, mas Deus colocou nas nossas mãos crianças para cuidarmos. Deus colocou nas mãos dos homens esposa para ele apacentar. Deus colocou homens na vida das mulheres para elas ajudarem. Existe um contexto que Deus preparou antes da fundação do mundo, que nós hoje como igreja estamos negligenciando em nome de uma fé que não está na Bíblia. Nós estamos deixando mais importante, isso aqui para mim é muito importante, mas o que eu tenho em casa é muito mais importante. Eu não abro mais mão disso por nada. Eu não sou mais enviado a lugar nenhum, a não ser que Jesus me apareça. Já fui muito enviado para muitos lugares, sem pensar nos meus. Sem pensar, caramba, será que meu filho vai se adaptar a essa mudança nova? Será que ele vai adaptar a cidade nova? Ao estado novo, a escola nova, a igreja nova? Cada lugar tem uma cultura, cada povo é de um jeito. A gente sai de Curitiba, onde bom dia não é respondido, e vai para Maceió, onde se você não der bom dia, você é mal educado. São lugares completamente diferentes. Será que minha esposa vai se adaptar? Será que ela não vai ficar deprimida, depressiva? A gente não pensa porque estamos fazendo em nome de Deus. E não é em nome de Deus, porque estamos negligenciando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar, e Ele vai nos cobrar disso. A gente precisa colocar a nossa casa em ordem. Não adianta cuidar de um rebanho e não conseguir cuidar das coisas, das pessoas mais preciosas que Deus colocou do nosso lado. Pai e mãe, cuide dos filhos. Ame os filhos, eduque os filhos. Façam homens de Deus. O que eles vão fazer quando crescer para trabalhar, a escolha deles. Cada um tem uma vocação. É a multiforme graça de Deus. Eduquem homens e mulheres de Deus. Ame a esposa, quem é casado, ame a esposa. Dê a vida pela esposa. Esposa, sujeite-se ao marido, ajuda ao marido. Ajuda, uma ajudadora de fato. Submissão, aquela que está na missão junto com ele. Qual que é a missão do marido hoje? A nossa missão é sair do aluguel e vamos comprar uma casa. Ajuda o cara. Arregaça as mangas, trabalha junto. Ah, mas eu não gosto disso. Não goste, faça, ajuda o cara. Motiva ele. Ore por ele, ore com ele. Ah, minha mulher está triste, eu não sei o que eu faço. Ame ela. Ame ela. Você não tem que fazer muita coisa. Ame, cuide, pergunte como ela está, converse com ela. Pastor, meu filho está rebelde, tem quantos anos? 14, 15, bem-vindo, é isso aí. Paciência com eles. Todo mundo aqui já teve 15 anos. Talvez você foi, porque eu fui muito pior do que o meu filho é. E meu filho é uma benção, não tenho do que reclamar. Só do que isso me irrita a um nível muito hard. Mas esse é o maior dos meus problemas em casa. Por enquanto, espero que fique assim. Mas quem entende o que eu estou falando aqui? Você entende isso? A família é o que a gente tem que cuidar, gente. E a gente não está cuidando. Ezequias fez tudo isso. E eu gostaria que você voltasse para o texto bíblico aqui. Tentei não ler tanto, justamente para não ficar tão longo. Mas olha o capítulo de número 20, aonde começamos? Olha só o versículo de número 12. Como eu te falei, a primeira coisa que ele faz quando ele sara, é isso aqui, ó. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhes deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de armas, tudo que se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todos os seus domínios. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que disseram aqueles homens e de onde vieram? E disse Ezequias: de um país muito distante, vieram de Babilônia. E disse ele: o que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrei. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste.
E disse mais: não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ou seja, nos meus dias há paz e verdade. O que vai acontecer com meus filhos não é responsabilidade minha. A gente tem uma coisa hoje que nós falamos e eu refuto muito isso. Tamires falou que você me chama de hater, mas cara, tem coisas que não dá. Maldição hereditária, as pessoas falam muito de maldição hereditária. Não, porque o pai bebia, o filho bebe, né? É repetição de comportamento, isso não é maldição hereditária. Se eu cresço numa casa onde meu pai está bebendo a vida inteira, qual que é a consequência? Eu vou aprender a beber. Se meu filho me ver bebendo, ele vai fazer o quê? É repetição de comportamento. Então o que o Ezequias está dizendo? O meu filho está vendo o que eu faço, mas o filho dele, os nossos filhos, a nossa família não presta atenção no que nós fazemos fora de casa. Eles enxergam o nosso comportamento do lado de dentro. Eles vão repetir não o que a gente faz fora, o que a gente faz lá de dentro, amados. Então o que ele está dizendo? No meu reino vai haver paz e verdade. Os meus filhos sabem o que tem que fazer. Só que o que ele não sabia é que os filhos não iam repeti-lo como rei, mas como pai. Como pai. A gente tem muitas histórias que o meu pai era muito trabalhador, mas não me deu amor. Não tem essas histórias aí? Quase não falava com a gente, mas ele era um homem trabalhador. Mas o que fica marcado na tua cabeça é que ele trabalhava muito ou que ele não te dava atenção? Consegue entender? Porque o mais importante para você não é o que ele fazia fora, é o que ele fazia lá dentro. Lá dentro, os nossos filhos são frutos da nossa educação e do nosso ensinamento. Nós não cuidamos ou cuidamos. Não é escola, não é igreja, é pai, é mãe. Quem cuida da esposa é marido, quem cuida do marido é esposa. Não tem como transferir responsabilidade. O filho dele, olha o capítulo 21 aí, eu estou dando sequência na leitura que eu só citei. Ele morre, o filho dele assume o trono, capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo, ou seja, sacrifício, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura de bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado aos seus pais. Contanto, somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que meu servo, o Moisés, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos os profetas, dizendo: porque Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus que antes deles foram, e até também Judá fez pecar com todos os seus ídolos. A história conta que o profeta Isaías morreu cerrado no meio. A história conta que ele morreu cerrado no meio. E a história também conta que quem mandou matar foi o Manassés. E o curioso é que o Isaías era muito amigo do rei Ezequias. Mas quem mandou matar justamente o Isaías foi o filho do melhor amigo do cara. Então, eu chego à conclusão, e eu vou ler alguns textos com você, só para ficar na sua memória aí, que a coisa mais importante é a coisa que nós mais negligenciamos. Não é o que a gente faz fora de casa, é o que a gente faz dentro de casa. Tem que ser admirado por quem está dentro. Seu filho passou, meu filho é adulto, ele cresceu, ele já é casado, e ele não quer estar comigo. Por qual motivo? Geralmente alguém vai dizer: porque a esposa não deixa, porque o marido não deixa. Às vezes, se você souber por que ele não quer estar com você, você vai falar: ih, por isso? Porque talvez lá atrás ele percebeu, porque a gente só não fala, amados. Criança só não fala.
mas ele sente, ele sabe. Eu lembro quando a gente tinha em casa, a gente sempre falava que, mas aí é a percepção de filho, né? Nós éramos em 5. E quando você tem irmão, você sempre acha que a sua mãe gosta mais do seu irmão. A gente sempre acha isso. Então a gente falava em casa, o preferido é o William. Mas o William não era o preferido, ele só era o mais responsável. O William com 12 anos trabalhava. Eu com 12 anos dava trabalho para minha mãe. Então não tinha como a gente ter o mesmo tratamento. Agora, ela errou na educação de quem? Meu pai errou na educação de quem? Nós tivemos exatamente a mesma educação. Tanto que as pessoas que nos conhecem de fato, conhecem todos nós. Não é quem viu ele, quem me viu. Todos nós. Quem nos conhece, sabe que nós somos irmãos porque nos conhece. Porque até parecemos todos nós um pouquinho fisicamente. Mas nós temos todos o mesmo jeito. Falamos igual. Só nós nos entendemos, nós temos uma língua própria. Só nós nos entendemos. Então, no meu trabalho, as pessoas olham para mim e falam: você é irmão do Buiú, né? Passou. Desde quando? Até falo, desde quando eu nasci. Mas você não parece fisicamente, mas vocês têm o mesmo jeito, vocês cumprimentam igual e vocês andam igual. Falei, nós temos o azar de ter todos nós a perna torta, então nós vamos andar igual. Porque nós tivemos a mesma criação e a mesma educação. Tinha algum preferido? Não. Mas foram filhos em estágios diferentes, mas nós sentimos isso. E como é que se resolve isso? É o filho ter liberdade de chegar no pai e na mãe e falar: eu acho que você prefere o outro do que eu. Só que quando o filho chega para falar isso, como é que o pai age? Ah, você é de besteira, não conversa. Porque não tem paciência. E aí depois os nossos filhos fazem coisas que nós não gostaríamos que eles fizessem, e aí a gente tem que ficar com remorso a vida inteira e tentar ficar passando a mão na cabeça como se é a vida. Deus quis, é assim, sendo que a gente sabe de onde saiu o erro. Esse é o detalhe, a gente sabe de onde saiu o erro. A gente não exerceu a função mais importante que nós temos, que é ser pai, que é ser marido e que é ser esposa. Nós não exercemos ela. Eu vou ler 4 textos com você, sobre isso que eu estou te falando, que não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que a Bíblia diz. Vamos do começo para o final, tá? Gênesis 18, vamos lá. Eu vou pegar 2 textos do Velho Testamento, ainda que Gênesis não seja a lei, é antes da lei. Gênesis 18, versículo de número 18. O que eu vou ler aqui é função do pai. E pai, quando eu falo, é pai e mãe. Função de pai e de mãe para com os filhos, tá? Gênesis 18, verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que Deus está dizendo? Eu conheço Abraão e eu sei que ele vai ensinar os filhos deles a me amar. Foi isso. Então o que chamou a atenção de Deus em Abraão? Por que Deus escolheu Abraão? E não, dizem que Jó e Abraão viveu na mesma época e até mesmo no mesmo lugar. Deus falou que não tinha nem... Olha que, poxa, nada é por acaso. Jó era um homem praticamente perfeito, mas ele tinha que todo dia oferecer sacrifício pelo pecado dos filhos. Abraão, ele era um idólatra, mas Deus olhou para ele e falou assim: esse cara vai ensinar os filhos a me amar, então eu vou chamar ele. Você vê como aquilo que a gente faz em casa é mais importante do que aquilo que a gente faz fora dela? Então Deus olhou para Abraão e falou: ele vai ensinar, então eu vou contar tudo para ele. Ele é o pai da fé. Através dele, toda a nação da terra será abençoada. E ele não era o perfeito. Quem que era o perfeito? Era o Jó. Mas quem foi que Deus chamou? O imperfeito que sabia que tinha que ensinar os filhos a amarem ao Senhor. Aquele que mentiu, aquele que deu a sua mulher para Faraó. Mas quando sentava com o filho, falava: é Jesus. Pastor, mas nem tinha Jesus naquela época. Tinha. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, diz a palavra. Ele viu aquele cordeiro morrendo no lugar do seu filho, ele entendeu. Abraão viu que a gente muitas vezes tem dificuldade de ver hoje. Ele ensinou. Olha agora Deuteronômio, agora eu vou para a lei. Pastor, qual que é a ideia? É mostrar antes da lei
na lei e depois da lei, que Deus fala sempre a mesma coisa acerca da família. Deuteronômio, capítulo de número 6. O que Deus viu que Abraão ia fazer, foi instituído como lei. Tem que fazer. Aí, por que eu vou ler o Novo Testamento? Porque, para ninguém dizer, mas nós não estamos mais na lei. Então, a gente vai lá na nova aliança também. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Vamos lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu poder. E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarão assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, tudo que Deus me falou, no caso deles aqui, a lei, eu vou passar para o meu filho, quando eu estiver andando com ele, quando eu estiver na cama fazendo ele dormir, quando eu estiver na mesa comendo com ele, tudo que Deus me falou, eu vou falar para ele também fazer. Então, quem é que ministra, quem é que evangeliza, quem é que ensina os filhos? São os pais. Agora, a gente vai entrar na questão marido e mulher, e filhos para com pais. Ao contrário, aqui eu estou vendo pai com filho. Agora eu vou ler marido e mulher e filhos para com pais. Vai comigo em Efésios. Vamos lá para o Novo Testamento. Capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 22. Vamos lá, Efésios 25, versículo 22. O texto diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vamos entender o que é sujeitar primeiro, rapidinho. A palavra sujeitar, no versículo 22, é uma palavra grega que significa respeitar. Então, o texto diz basicamente, mulheres, respeitem os vossos maridos. E quando você lê no versículo 24, que as mulheres sejam sujeitas em tudo, no grego significa fixar, se prender. Mulheres, se fixem nos vossos maridos. Para quê? Para que sejam uma só carne. Não existe aqui um homem que manda em uma mulher. Senão a gente confunde tudo e a mulher fala, não me sujeita a homem nenhum. É respeito, é ser uma só carne. E reconhecer que o homem tem autoridade segundo a palavra de Deus, ponto. Agora, o que o homem faz com essa autoridade, segundo a palavra de Deus? E para mim, é uma das coisas que os homens precisam aprender de verdade. A gente vê muito culto de mulheres, só que a gente vê poucos cultos de homens, porque os homens acham que não precisam aprender nada. Homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O que o amor de Cristo levou ele a fazer pela igreja? Morrer, se sacrificar. Então o que Paulo está dizendo? Que o marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e se preciso for, ele tem que se sacrificar por ela. Porque o homem que ama a sua mulher, ele ama a si mesmo. Agora eu pergunto para você, em nome de Jesus, o cara fala que ama a esposa, que morre por ela, mas não lava um copo. Porque ele acha que não é trabalho de homem.
Você já reparou que quando Jesus ia falar de alguma coisa que perguntava, ele voltava no princípio? É uma frase que eu aprendi, eu nunca vou esquecer. Você só entende o final se você for lá no começo. Quando Deus ele forma a mulher, ele fala assim: farei uma ajudadora. A ajudadora é aquela que ajuda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Até Deus criar a mulher, quem caçava para comer? Era o homem. Quem cozinhava para comer? Era o homem. Se tivesse alguma coisa para lavar, quem ia lavar? A mulher veio para lavar no lugar dele ou para? Aí hoje os caras, lavar louça é coisa de mulher. Não é culto de casais, eu sei disso, mas aí à noite ele quer. Aí não entende porque a mulher está sempre brava com ele. Mas é o trabalho, tua obrigação. Tem que fazer as coisas em casa? Sim, tua obrigação. A mulher te ajuda e se sujeita a você. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se sacrifique por ela. Uma vez eu conversava com o pastor Márcio, a gente falava sobre isso, né? A gente tinha o discurso que morreria pela igreja do Senhor. Não, a gente não pode morrer pela igreja do Senhor. Ele já morreu por ela. Eu morro pela minha casa. Eu morro pela minha família. É diferente, é outra história. Mas eles morriam no passado, eles não morriam pela igreja. Eles morriam por Cristo, por pregar a verdade, não pela igreja. Eu não troco o meu casamento pela igreja, amado. Eu não troco meu casamento pelo meu cargo, pela minha função, por pregar, por ministrar. Se qualquer momento da minha vida chegar em xeque meu casamento e meu ministério, que eu nem considero que eu tenho mais, eu não tenho mais ministério, eu não subo mais no altar. A minha família é mais importante do que qualquer pregação, do que qualquer ensino. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vocês tinham que ver homens ou mulheres divorciados no altar e falar: desce daí, você não pode estar aí. Você não deve estar aí. Não, mas você não deve estar aí. Você errou em alguma coisa. Você não consertou alguma coisa. Só que geralmente a gente vê e você ouve muito pouco pregações sobre divórcio e novo casamento. Você já reparou isso? Por que você ouve pouco? Eu vou te explicar. Porque se os caras pregarem isso, eles vão ter que entregar o microfone. Se ele pregar isso e você entender, ele vai dizer assim: hoje é meu último dia como teu pastor, ele vai embora. Então eles nunca vão pregar isso. Eles não vão pregar isso, porque para eles o mais importante é estar no controle. Capítulo 6, para os filhos agora. Filhos solteiros, não casados. Para a gente entender. Vós, filhos, Saulo, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, Tamires, mas criai-vos na doutrina e admoestação do... Aqui é uma contrapartida. Filho, você honra o seu pai. Pai, não enche a paciência do teu filho. Não pega no pé em demasia. Às vezes o menino não fez nada e a gente está lá enchendo a paciência dele. Vai brincar, não pode brincar. Está brincando muito. Vai jogar videogame, não pode jogar videogame. Vai jogar bola, o moleque não pode fazer nada. Pô, a gente não quer que eles façam nada. Ah, eu vou brincar com meu amiguinho. Aonde? Aqui na frente de casa, tá bom. Meia hora, entra que tá tarde. 3:30 da tarde. A gente irrita e quer honra. Aí lembra o que eu falei no começo? Por que muitos filhos adultos não querem estar com os pais hoje? Porque eles foram criados de uma forma muito tóxica, abusiva, que eles não querem ter contato mais com essa pessoa. Ponto. Agora o duro é falar isso para o pai e para a mãe, porque ele nunca vai entender que ele fez isso. Mas para fora ele sempre foi um bom pai e uma boa mãe. Só que eu termino a mensagem dizendo: de verdade, não importa o que eu sou para fora. Não importa mesmo. Você quer conhecer uma boa pessoa? Não é o que você vê. A gente fala isso há muito tempo. Quando você estiver numa igreja, o pastor estiver pregando, olhe como a esposa dele olha para ele. E eu ouvi isso da Fernanda Brum. Falei, caramba, faz sentido. Olhe como a esposa olha para ele pregando. Porque às vezes nosso olhar a gente não disfarça.
A gente pode dar risada quando ninguém quer, mas o olhar, cara, o olhar é uma coisa clínica que você pega no ar. Eu pregando aqui, eu aprendi isso muito rápido, Júlio. Eu sei exatamente quando as pessoas estão gostando ou não. Se não tivesse, já tinha cortado, tinha acabado. A gente aprende isso a gente tem o feeling. Mas quando a mulher está olhando para o cara com o olhar de admiração, você fala, esse cara é um bom marido. Porque ela admira a pessoa, porque ela conhece ele. Às vezes a mulher está só com a cabeça baixa ali, ó. Vocês já viram isso aí, vocês só não querem falar. Sacou? Nem a mulher do cara admira ele, então tem algum problema aí. Só que a gente está lá, mas é um homem de Deus. Não, não é. Porque segundo a Bíblia, aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, ele negou a fé. Ele é pior do que o descrente. Cuida da sua casa. Ame sua família e morra por ela. Amém? Amém. Fique de pé comigo, por gentileza. Eu sei que o evangelista Ângelo orou pelas famílias, tal. Eu não vou orar pelas famílias, eu vou orar pela gente. Eu vou orar pela gente. Podem parecer coisas totalmente humanas e carnais, mas isso aqui é muito espiritual, gente. A relação entre nós e a nossa família, ela é fundamental para a nossa comunhão com Deus. Tem textos que Paulo fala sobre isso, que Pedro fala sobre isso, Tiago fala muito sobre isso. Tem um texto que as pessoas elas confundem, dizem que não tem interpretação, que está lá em Tiago, capítulo 2, Tiago ele fala assim, que a fé sem obras ela é morta, né? Aí as pessoas falam assim, mas Paulo falou que a salvação é pela fé, e Tiago fala que é pelas obras. Mas se você ler os dois textos, vai ver que um está complementando o outro, porque Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Se você continuar lendo tudo, ele vai dizer como o servo tem que ser com o seu senhor, como o marido tem que ser com a esposa. Em outras palavras, marido, você tem fé? Tenho. Então tenha obras de um homem de fé. Cuide da sua esposa. Consegue entender? Não é que ele é salvo por ser um bom marido, mas por ser salvo, ele já automaticamente, ele vai se tornar um bom marido. A gente não pode aceitar no meio do povo de Deus, de verdade, o tanto de divórcio que a gente vê. A gente não pode tratar adultério como uma coisa que acontece no meio do povo de Deus. A gente não pode ouvir, ver, saber que uma mulher apanha de um marido e achar que tem que orar para Deus libertar aquela mulher. Porque se um homem bate numa mulher na igreja, a obrigação de quem viu, do pastor, é ir até a delegacia e denunciar ele. Pastor, mas Deus não pode restaurar? Pode restaurar ele lá na cadeia, para aprender como é que funciona um homem de verdade. Porque a gente acha que, eu já vi muitos casos, eu estava em Maceió na minha última passagem, e eu preguei justamente essa pregação aqui. E depois do culto eu recebi uma carta anônima, ou é de um homem que bate numa mulher que apanha, não sei, mas a carta que ela mandou foi, mas e Deus não restaura? A mulher tem que orar para Deus libertar aquele homem, até ela morrer de tanto apanhar. Só que eu não vou sujar minha mão de sangue sabendo que uma mulher apanha e orar por ela. Então, se alguma mulher apanha, se você vier falar para mim, eu vou pegar você na mão e nós vamos até a delegacia. Pastor, então eu nem vou, então nem venha. Porque não tem como a gente achar isso uma coisa normal. Não tem como os nossos filhos terem 15, 16 anos, 20 anos e estarem nas drogas, cara. Pastor, mas o mundo está feio, mas nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. A gente fala isso. A gente não pode aceitar esse negócio, não. Sabe, na minha cabeça é uma coisa que não bate, porque, eu não bebo, eu não fumo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não bato na minha esposa. Por que meu filho vai beber e fumar e bater na mulher dele? Como isso acontece? É a mesma coisa. Pastor, meu filho está usando droga, ele tem 18 anos. E você só descobriu agora. Não, pastor, começou agora. Não começou agora. Começou faz tempo, você percebeu agora. Porque qualquer adolescente começa a usar droga, o comportamento dele muda. Só que nós estamos tão alienados que nós não estamos prestando atenção em detalhes dos nossos filhos. A gente vê moças de 12, 13 anos praticamente seminua na rua. E a pergunta é, quem compra a roupa delas? É o pai e a mãe. Depois, com 15, 16 anos, ela está grávida, e o pai e a mãe falam, o que você fez? Ninguém disse que ela não poderia fazer.
sabe? A gente precisa ser participante como homens de Deus de verdade. Senão a nossa fé e o nosso discurso cai por terra. Deus, obrigado por nos permitir falar da Tua palavra. E essa palavra não é para a igreja, é para todos nós aqui. Nós temos, inclusive eu que estou pregando hoje é meu dia de ministrar, eu tenho a consciência que eu não estou falando para os outros, eu estou falando para mim mesmo também. Estou aprendendo a Tua palavra, estou aprendendo o Teu Evangelho. E nós não queremos fracassar dentro de casa. Nós não queremos no meio da nossa igreja aqui divórcios. Nós não queremos no meio do nosso povo, meu Deus, violência. Nós não queremos no meio do nosso povo traições. Nós não queremos, Senhor, no meio do nosso meio, as nossas crianças, os nossos jovens, bebendo, usando drogas. Nós não queremos no nosso meio, meu Deus, os nossos jovens, ou melhor, as nossas jovens com gravidez precoce. Nós queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade, como nós cantamos aqui, te adorar em espírito e em verdade. E mais do que te adorar aqui, aonde estamos reunidos como igreja hoje, mas te adorar em casa, no lar. Te adorar, Senhor, não só cantando uma canção, mas vivendo a canção que cantamos. Vivendo a palavra que pregamos, Senhor. Amando o Senhor com todo o nosso coração, ensinando os nossos filhos, cuidando da esposa, ajudando o marido, sendo uma só carne. Meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Senhor, nos ensina. Queremos aprender. Porque muitas vezes a gente vem aqui dizendo liberta o fulano, liberta o beltrano, mas talvez nós que precisamos da libertação. Talvez o problema não está em quem não está aqui. Às vezes o problema está em nós que aqui estamos te adorando e te servindo. Então nós paramos e refletimos. E até chegamos a nos arrepender como quando agimos como um não cristão dentro de casa. Quando agimos como uma pessoa descrente dentro de casa. Sendo negligente em casa com o filho, com a esposa, com o marido. Perdoe-nos quando agimos assim. Senhor, é amar o Senhor sobre tudo e o próximo como a si mesmo e cuidar da casa antes de qualquer coisa. Precisamos aprender esses princípios básicos para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Principalmente quem deseja um ministério. Se não é um bom pai, não vai ser um bom pastor. Se não é uma boa mãe, não vai ser uma boa ministra. Se não é um bom filho, não vai ser um bom discípulo. Se não é um bom filho, não vai ser um bom marido. Precisamos aprender e entender a Tua palavra. Nos ensina, Espírito Santo. Porque provavelmente nós temos tantos afazeres, que o que falamos aqui hoje, boa parte vamos esquecer. E isso é normal. Mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele fale em nosso coração todos os dias. Ele nos ensine a ministrar a nossa casa, a nossa família e o nosso lar. Que tenhamos filhos abençoados para a glória do Teu nome, mas que nós sejamos o Teu instrumento para abençoá-los. Que sejamos bons maridos para a glória do Teu nome, que sejamos instrumentos para cuidar da esposa. Que as esposas sejam boas esposas para a glória do Teu nome, sejam instrumentos para ajudar os maridos. Que os filhos, meu Deus, perdoem os pais, que os pais perdoem os filhos. Nos ajude a ser uma família que glorifica o Teu nome. Pai bendito e santo, poderoso Deus, louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus?